Ora bem, hoje é dia 6 de novembro de 2012. Eu vou publicar isto depois na minha página do YouTube. Mas queria alertar para uma coisa. Nós estamos a trabalhar. Nós não confundam com as coisas maçónicas, que nós não temos nada a ver com isso, ok? Nem vivemos de criminalidades nem coisas do género. Vivemos com seriedade e fazemos trabalhos sérios com pessoas sérias e com gente séria. Quem não é sério, faça o favor de terminar já o vídeo e nem sequer veja o resto, porque isto não é para si. É que você não percebe absolutamente nada daquilo que se vai falar aqui, só vai perder o seu tempo. E como diz o sistema capitalista, tempo é dinheiro. Não é? Pronto. Então, já foi? Ok? Então, Andor. Eu estou-vos a falar de um aparelho móvel que tem 2 cartões inseridos. Ok? Neste caso, o que eles gostam de chamar 2 chips. Então eu ouvi o Biden nas notícias, ouvi o Biden a dizer que os Estados Unidos iriam tomar conta do mercado dos chips. Faziam uma fotografia com o senhor a rir-se assim com um sorriso um bocado estranho. Para um velho, não é? Ainda se rir não é mau. Meus amigos, eu queria esclarecer primeiramente uma coisa. Os chips que eles devem estar a falar, julgo eu, porque nem sequer me dei ao trabalho de ler a reportagem, deve ser os chips que nós utilizamos nos nossos equipamentos móveis. Penso eu. Ora bem, esses chips, sinceramente, podem-se fabricar e qualquer pessoa pode fazer um chip desses, ok? Porque é assim, meus amigos, nas minhas patentes eu tento fazer sempre este paralelismo. Para quem não sabe o que é um paralelismo, esta comparação, ou então este termo de comparação, ou então nas minhas patentes eu tento sempre fazer que as coisas possam ser feitas de uma forma artesanal, não é? Ou seja, qualquer pessoa as pode fazer, podem ser feitas de uma forma mais fabril, digamos assim, num contexto fabril, podem ser feitas num contexto empresarial e possam ser feitas num contexto residencial, doméstico, numa oficina de esquina, em qualquer sítio. Portanto, por isso é que eu não me alongo muito, porque neste mundo existem muitos tubarões que depois querem apropriar do nosso trabalho e eu tenho provas na minha pele que já se apropriaram do meu trabalho e sinceramente não me apetece que se aproprie mais, porque é assim, isto não é nenhum segredo de Estado, ok? Não estão aqui, eu não tenho aqui nenhum crime de Estado, apenas estou-vos a dar alguns esclarecimentos, que é para vocês, quando virem essas notícias, se poderem rir um bocado e poderem também ficar esclarecidos em relação a essa conversa dos chips, a que eles chamam chips. Meus amigos, um chip pode ser feito deste tamanho, ok? Como só pode ser feito deste, como pode ser feito deste, como pode ter o tamanho de uma folha A4, como pode ter o tamanho de uma folha A5, ok? A fórmula é exatamente a mesma, ok? O contexto em que ele vai ser aplicado é que é diferente, ok? Por isso é que os chips, aquilo que eles chamam chips, não é? Mas que eu não chamo chips, chamo outra coisa. Eu tenho o meu, eu já cheguei ao sítio em que fabriquei aquilo que eles chamam o chip perfeito, ok? E o chip perfeito serve para várias coisas, assim como também já cheguei à conclusão
que tenha o painel solar perfeito, ok? E está tudo devidamente registado e patenteado, como é óbvio. Ou seja, e eu não vou estar aqui a revelar, nem vos vou estar a explicar como é que vai funcionar um painel solar perfeito ou um chip perfeito. Neste caso, eles utilizam a palavra chip e utilizam a palavra painel. Ok? Eu não gosto de lhe chamar painel, nem gosto de lhe chamar chip. Portanto, essas palavras não cabem no meu dicionário, ok? E eu não chamo isso nem chips e muito menos painéis, ok? E muito menos, que eu nem faço ideia o que é isso, muito menos placas. Isto é um termo que foi utilizado por uma pessoa que estava envolvida com a Iberdrola, que me perguntava às vezes quando eu executava trabalhos, ou quando executava trabalhos, não, quando fazia contratos, quantas placas foram. E eu ficava sempre admirado com o termo placas, porque, sinceramente, o que é uma placa? Não sei, tenho que perguntar a esse senhor o que é uma placa, porque eu não sei o que é uma placa, ok? Uma placa elétrica é o quê? Uma placa elétrica é uma coisa que se usa num fogão elétrico, provavelmente uma placa. Eu, como nunca vendi placas para fogões, nunca percebi muito bem o que esse senhor queria dizer, quantas placas foram. Portanto, se existe alguma dúvida em relação ao termo placas, terão que perguntar a essa pessoa o que é que ela quis dizer com placas, porque eu sinceramente não sei o que é que são placas. As únicas placas que eu conheço a nível de energia solar são as placas que são utilizadas nos fogões elétricos. E eu, como nunca estive no mercado a vender fogões elétricos, nem nunca trabalhei a vender fogões elétricos, nem tenho nenhuma loja de eletrodomésticos, nunca percebi muito bem o que é que se queria dizer com placas. Ok? Sempre ganhei a minha vida seriamente, portanto, eu até entendo que exista muita gente apartada neste momento, porque ao longo dos anos andou a viver sem se preocupar que um dia mais tarde teriam de ir para a reforma, e que para irem para a reforma teria que existir descontos feitos na Segurança Social, ok? Mas como nunca se preocuparam-se sempre com o imediatismo, ou seja, com o imediato, com o dinheiro fácil, com o dinheiro agora, já, sem ser declarado, sem ser devidamente descontado para a Segurança Social. Quer dizer o quê? Quer dizer que essas pessoas agora querem pedir provavelmente a sua reforma e não têm descontos suficientes na Segurança Social porque nunca descontaram, nunca se lembraram, nunca pensaram em fazer um PPR, um plano de poupança-reforma, no outro lado, nunca se preocuparam. Portanto, o destino dessa gente provavelmente vai ser trabalhar até aos 99 anos de idade, ou seja, até morrerem, porque pela lei, sem haver descontos, não há dinheirinho para ninguém, porque a gente, para ter direito a alguma coisa, seja uma reforma por invalidez, seja uma reforma por qualquer coisa, nós temos que ter descontos do nosso trabalho, ou seja, temos que ter uma carreira contributiva, não é? E só assim é que nós conseguimos depois oferir daquilo que a gente foi descontando ao longo dos anos. É? E esse dinheiro normalmente era gerido para depois ajudar outras pessoas que, por uma razão ou outra, estavam no desemprego ou estavam a receber rendimento social de inserção. Portanto, essas pessoas desprotegidas não vão ficar, não é? Porque podem sempre pedir o RSI. Essas pessoas que não descontaram, eu não estou a falar da primeira geração que veio de Angola, nem de Moçambique, nem da Guiné-Bissau, porque esses trabalharam muito e nas obras, e esses têm a sua reforma assegurada, como é óbvio. Não é?
Estou a falar daquelas pessoas que sempre se moveram no mercado ou das telecomunicações, ou andaram a vender isto, ou andaram a vender aquilo, e esqueceram-se de uma coisa que é fundamental e que nós devemos sempre fazer na nossa vida, que é ter uma perspectiva de eu um dia vou precisar de parar de trabalhar, não é? E então eu vou ter uma proteção porque trabalhei para a ter, não é? Porque descontei para a ter, e vou ter uma proteção a nível da reforma ou da pensão de velhice ou mesmo de um PPR que eu tenha feito em algum sítio, não é? Portanto, quer dizer o quê? Quer dizer com isto que nós temos que e a maioria dos cidadãos fez isto, não é? Toda a gente que trabalhou descontava uma quantia de dinheiro para a Segurança Social, aliás, nem o via à frente dos olhos, porque o dinheiro é imediatamente descontado, e depois isso vai-se reportar na sua carreira contributiva, correto? Quer dizer o quê? Quer dizer que você depois vai ter direito a oferir de um rendimento, não porque fez um favor a alguém, ou não porque lhe estão a fazer um favor, mas vai ter um rendimento porque trabalhou e descontou para o ter. Porque o seu dinheiro serviu para quê? O seu dinheiro serviu, eu e no chip já estamos aqui, mas estes esclarecimentos são bons. Estes esclarecimentos são bons e são importantes. Porque chega a uma certa e determinada altura que depois, como é óbvio, ninguém se vai poder apoderar daquilo que você descontou, que é o seu património, não é? É a sua carreira contributiva que estamos a falar, são os seus descontos que estamos a falar, são os meus descontos, são os descontos do António José, são os descontos do Quimanel, são os descontos da sua dona Almerinda, são os descontos das pessoas que trabalharam e descontaram. Isso depois tem um cálculo, não é? Existe um cálculo que é feito e a reforma é atribuída às pessoas. Apesar de eu achar que o cálculo está mal feito, não é? Mas isso aí já é a minha opinião. Se fôssemos nós, e se o movimento de seriedade e independência já estivesse dentro dessas instituições e a tomar conta dessas instituições, o cálculo não era feito dessa maneira. Ok? Porque houve muitas pessoas que antes do 25 de Abril fizeram grandes descontos para o sistema de segurança social, só que o sistema de segurança social não existia. Ok? Quer dizer o quê? Quer dizer que ainda vamos a tempo de recalcular todos os valores das reformas que as pessoas hoje, no dia de hoje, 6 de novembro de 2022, auferem. Okay? Ou seja, ainda vamos a tempo de mudar a lei e de aumentar significativamente as pensões dessas pessoas, as pensões de reforma. Porquê? Porque as pessoas trabalharam, não é? No passado e têm essas provas que trabalharam, não é? E está na carreira contributiva, e no tempo do fascismo, não é? Não havia esse tipo de cálculos, não é? As pessoas eram obrigadas a trabalhar praticamente até morrerem, ok? Depois, o 25 de Abril veio-nos trazer a liberdade, mas parece que há algumas instituições que ainda não acataram a realidade que nós hoje vivemos em liberdade, e há muita coisa para mudar, uma das quais é isto que eu acabei de falar, é o cálculo das pensões que você está a receber neste momento. Quem está a receber 400 euros de reforma tem direito a receber muito mais, ok? Porque os cálculos já foram feitos a partir do 25 de Abril e os cálculos estão mal feitos. Okay? Não é assim que se fazem os cálculos, porque houve pessoas, não é o meu caso, mas houve pessoas que antes do 25 de Abril trabalharam e muito, não é? Para contribuir para um sistema que se queria
universal e democrático, mas como não havia democracia, nem igualdade de género, nem igualdade de pele, ou seja, havia um regime fechado que torturava pessoas e que as fazia trabalhar duramente, não é? Sem ter qualquer tipo de direito, quer dizer que está na altura de passarmos definitivamente uma borracha por cima desses 48 anos e começarmos a olhar para o futuro e começarmos a lutar pelos nossos direitos e começarmos a dizer os cálculos que Vossa Excelência estão a fazer ainda são do tempo da outra senhora e os cálculos estão mal feitos e nós estamos a trabalhar nisso. Eu depois, em alguma plataforma assim mais corriqueira, digamos assim, como por exemplo a plataforma Facebook que a empresa Meta é detentora, eu vou-vos explicar como é que se há de fazer o cálculo das reformas, ok? De qualquer maneira, eles tentam trancar, o governo tenta trancar, o governo e a oposição, porque eles são todos iguais, o governo tenta trancar, ok, a possibilidade de se fazer esses cálculos com outro tipo de notícias que não lhe dizem qualquer tipo, que não lhe dão qualquer tipo de benefício, e assim você vai ficando distraído e não se foca nas coisas essenciais, que é aquilo que é seu por direito, porque você trabalhou para o ter, ok? E houve muita gente que chegou ao dia de hoje, dia 6 de novembro de 2022, sempre a pensar que o Salazar, ainda coitadinho, estava sentado na cadeira, só que o Salazar já tinha ido com o caralho há muito tempo, e o que resta hoje é um restilho, é um restolho, não é? Daquilo que o povo português conquistou, que foi a sua liberdade. E, portanto, com a liberdade vem muita coisa arrastada, uma das quais é o cálculo das pensões, entre outras, ok? Há muita gente que quer fazer marcha atrás, mas marcha atrás não é possível fazer, ok? Nós somos uma democracia, vivemos em liberdade e não vamos deixar que o fascismo volte porque nós não queremos esse tipo de coisas, ok? Já chega, 48 anos foi muito tempo da obscuridade. Por isso, quando ouvir pessoas como o Ventura a falar na televisão, querem mexer na Constituição, querem retirar a palavra fascismo da Constituição e não sei o quê, não sei o que mais, meu amigo, é essa gente que nos está, digamos, a travar o passo, não é? E que querem fazer marcha atrás e pensam que o Salazar se vai levantar da cova onde foi enterrado, e bem enterrado, e que vai voltar novamente para o poder. O que é que eu hei de dizer? São transtornos mentais que têm que ser tratados no seu devido lugar, que é no manicômio, como é óbvio, não é? Mediante isto, eu estava-vos a falar dos chips e agora as pessoas dizem que, diz o Biden, não é? E dizem os chineses que querem tomar conta do mercado dos chips, não é? Do mercado dos chips. Os chips é aquela... Vamos partir do princípio que é aquela coisinha que você mete na ranhura do seu telemóvel. E que você diz assim, eu preciso disso para telefonar para a minha filha, para o meu primo, para o meu tio, para o meu... se calhar no futuro você não vai precisar desse chip. Já pensou nessa possibilidade? Eu por acaso tenho estes chips aqui metidos no meu aparelho móvel. Já os tenho há muitos anos e estão registados e patenteados. Portanto, o que é que você faz? Primeira sugestão que eu lhe dou. Vá registar os seus números de telefone, ok? Registre os seus números de telefone para que, se um dia você quiser mudar de operadora, pelo menos no imediato, um dia se você quiser mudar de operadora e quiser mudar da operadora A para a operadora B, e quando fizer a portabilidade dos números, ok?
Você tem o direito de fazer a portabilidade dos números, ou seja, mudar de uma operadora para outra e continuar a ter o mesmo número. Portanto, mas os números são seus, ok? Porque você os adquiriu, correto? Portanto, se você os adquiriu, são seus, você pagou por eles, ok? E como pagou por eles, o chipzinho que você mete no seu aparelho móvel é seu, percebe? Não é da operadora A nem da operadora B. A operadora B está-lhe a prestar um serviço que você está a pagar mensalmente. Agora, se você quiser fazer a portabilidade dos seus números de telefone para outra operadora qualquer, porque lhe oferecem melhores condições, você tem um códigozinho de portabilidade. Todos os cartões de telemóvel têm um código de portabilidade. Ok? E você pode fazer a portabilidade sem mudar o número de uma operadora para outra. Você é que decide. Agora, o que eu lhe aconselho é uma coisa, que é para não estarem a dar números novos. Okay? E para você ficar sempre com o seu número, até porque depois é uma chatice. Você tem que andar a avisar o seu primo, tem que andar a avisar a sua tia, tem que andar a avisar o seu irmão, tem que andar a avisar o seu cunhado que mudou de número, não é? E você não tem que mudar de número. Estou-me a fazer entender. Você registre os seus números, não é? E passam a ser uma propriedade sua, ok? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que você, por exemplo, tem um terreno, não é? Sei lá, de 1 hectare, não interessa. Você deve ter isso devidamente registado, não é? E você pode provar que aquele terreno é seu. A mesma coisa se passa com os chipzinhos que você mete no seu aparelho móvel, ok? Você vai registar isso e diz assim, este número é meu. E o código de portabilidade pode ser a operadora que me deu o código de portabilidade, mas o número é meu. E eu mudo isto para a operadora que eu quiser. Ou se eu não quiser mudar para a operadora e quiser fazer carregamentos mensais, faço carregamentos mensais. O que interessa é que este número é o meu número. Pertence-me. É meu. Ok? Portanto, você pode fazer isso como se registra qualquer coisa. Uma pequena propriedade, uma pequena quinta que você tenha, qualquer coisa. Portanto, mete isto na cabeça. Os números não são da operadora. Porque você está a pagar à operadora um serviço. Os números são seus. E se você quer manter os números mesmo dentro da operadora, só tem que os registar. E os números são seus para sempre. E você até pode deixar os seus números aos seus netos, aos seus filhos. É como se fosse uma herança. Ok? Se os seus filhos quiserem continuar a usar o seu número, mesmo depois você partir para outro mundo, ou ser enterrado num caixão, num cemitério, os números ficam cá e podem ser utilizados por quem você der a herança, ok? Esses números não têm necessariamente que desaparecer, ok? Os números são seus. Portanto, vá tratar de registar os números e diga, não, estes números são meus e eu faço com eles o que quiser. Quero os ter inativos durante um mês, 2, 3. Pode os ter inativos durante 1, 2, 3, 4, 5 meses, se você quiser. Eles são seus. A qualquer altura você chega e diz assim, olha, eu quero estes números. Ok? Porque são meus. Não existe nenhuma operadora que passado 2 meses faça isso. Não, o problema não é seu, meu amigo. O problema é da lei. Ok? Você não tem problema absolutamente nenhum. Você está completamente lúcido. Okay? O problema é da lei. E o problema é das pessoas que fizeram a lei. Ok? Portanto, você, desde que tenha o código de portabilidade, e o código de portabilidade vem na sua fatura. Ok? A partir do momento que tem o código de portabilidade, você está a pagar um serviço. Eu vou-lhe dar uma informação. Você tem um telemóvel agregado ao número de casa. No pacote de casa fizeram tudo. Meteram-lhe um router,
meteram-lhe a televisão a funcionar com não sei quantos canais e ainda anexou 1 ou 2 números de telefone. Esses números não são da operadora. Esses números são seus. E na sua fatura existe lá um código de portabilidade. E você, se você achar, ok, que lhe estão a cobrar muito dinheiro pelas chamadas que você não fez, e se você quiser cortar o mal pela raiz, você dirige-se a uma operadora qualquer, são todas iguais, e diz assim, isto é no imediato, porque no futuro isto vai deixar de existir. Você diz assim, olha, tenho aqui o código de portabilidade, você há de lá ver na sua fatura se não tem. Tenho aqui o código de portabilidade, correto? Portanto, eu quero fazer a portabilidade deste número para este. Deste número para este, não. Desta operadora para esta. Ok? E na sua fatura você tem os códigos de portabilidade. Mediante isto, vamos então falar dos chips. Ora bem, eles andam muito preocupados com os chips. E eu vou-lhes explicar porquê. Porque você tem um chip no seu equipamento móvel, não é? E você sabe que toda a gente quer tomar conta do mundo das comunicações, não é? Toda a gente gosta de ouvir aquilo que você diz. Porquê? Eu vou-lhe explicar. Porquê? Porque você pode ser um cidadão que interesse. Ok? E como pode ser um cidadão que interesse, muita gente ouve as conversas que nós temos uns com os outros. Só que existe uma lei penal, existe um código penal que pune isso, ok? Chama-se devassa da vida privada. Ou seja, a partir do momento que você pega no seu telemóvel e mete o telemóvel em cima da sua mesa e você em sua casa está a falar de um assunto com a sua esposa, com o seu filho, sobre qualquer assunto, ok? Quer dizer o quê? Quer dizer que você deve dizer assim a palavra: não autorize que ninguém ouça esta conversa. Não, não e não. Só vai ouvir esta conversa quando eu a tornar pública. Se não, é crime de devassa da vida privada. Fiz-me entender? E isso está no Código Penal e inclusive dá cadeia. Portanto, está na altura de acabar com a brincadeira. Porque as pessoas estão em casa delas, não têm a obrigação de estar em silêncio. Têm a obrigação de falar alto e em bom tom, porque estão na casa delas e falam da maneira que quiserem. Ok? Que é para depois verem se você tem alguma ideia boa ou má, e eles estão sentados nos escritórios, sem fazer a ponta de um corno, a ver onde é que podem ir buscar um bocadinho do seu quinhão. Está a perceber? Por isso é que há muita polémica por causa dos chips. Ok? Soa-lhe a espionagem? Soa. Soa-lhe a devassa da vida privada? Também. Soa-lhe a devassa da vida privada. Porque eu estou a fazer este vídeo e depois, se me apetecer, vou pôr na minha página do YouTube. Ok? Mas é assim, na minha página do YouTube, qualquer pessoa pode ver esta explicação que eu acabei de dar. Se eu não meter na minha página do YouTube, ninguém pode estar a ouvir esta conversa. A não ser que eu tenha dado ordem a alguém, ou seja, uma declaração sob palavra de honra, em que digo que autorizo que essa pessoa ouça aquilo que eu estou a dizer. O que é completamente diferente. Aí eu já dei a autorização. Ok? E a partir do momento que eu dou a autorização está dada. Não é que eu não possa tirar a autorização a qualquer momento. Mas para já, você pode fazer isso. Você pode dar autorização a alguém que controle, digamos assim, que as suas comunicações. Ok? Pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser
qualquer pessoa que você diga assim, não, mas aquela pessoa está a ouvir as minhas conversas. E a pessoa diga assim, não, mas se houver um problema judicial, eu tenho aqui uma declaração sobre palavra de honra, ou tenho aqui uma declaração de autorização e posso ouvir a conversa dessas pessoas. Ok? Tão simples quanto isso. Portanto, eu até ia falar aqui de uma patente, mas nem vou falar, ok? Deu-me agora na cabeça, porque a minha intenção até era falar nisso, mas agora enverdámos aqui pelo caminho dos chips. E como enverdámos pelo caminho dos chips, falámos sobre os chips, ok? Porque a ver se esta coisa entra na ordem, não é? Porque isto é uma rebaldaria que, meu amigo, você não quer nem imaginar a rebaldaria que isto é. Portanto, já lhe dei aqui alguns conselhos do que é que você pode fazer e não pode fazer. Como é que você está a quebrar a lei e não está a quebrar a lei. E eu não vou estar aqui a falar da minha vida privada e vocês não vão saber se eu dei autorização a alguém, porque eu não estou a cometer nenhum crime, portanto não me parece que haja razões plausíveis para que eu seja escutado ou ocultado pela polícia judiciária, pela PSP ou pela Guarda Nacional Republicana ou pela Brigada de Minas e Armadilhas, porque eu não cometi nenhum crime. E não tendo eu cometido nenhum crime, a polícia tem que ir atrás dos criminosos e não das pessoas que foram usadas pelos criminosos, que são coisas completamente diferentes. Okay? As polícias existem para punir os criminosos, não é para punir as pessoas que foram vítimas de crime. Okay? Essas pessoas não precisam de ser auscultadas, nem precisam de ser vigiadas. Ok? Isto é como eu sair pela rua, roubarem-lhe a carteira e em vez de irem atrás do ladrão, vão atrás de si. Ok? Tão simples quanto isso. Portanto, eu como não cometi nenhum crime, mas fui vítima de crimes, ok? Tive que me proteger. E por isso é que eu não ando aqui sozinho, ok? E como tive que me proteger, dei autorização por escrito, ok? A uma pessoa para me dizer assim, olha, controla-me as minhas comunicações porque eu fui vítima de crime e preciso que alguém, não é? Até a minha equipa jurídica tenha acesso a estas coisas. Portanto, como vocês não sabem quem é a equipa jurídica, nem sabem quem é essa pessoa, tudo o que for auscultado aqui é violação é devassa da vida privada, em primeiro lugar, é crime, seja ele cometido pelas autoridades ou não, para além de ser devassa da vida privada, pode ser espionagem, porque eu tenho algumas patentes e eles podem querer estar a deitar-lhes a mão, correto? E depois fica tudo fodido, ok? E a gente não quer isso, não quer que vocês fiquem todos fodidos, porque depois mete-se tudo no mesmo saco, porque nada impede um agente da Polícia Judiciária, da PSP ou da Guarda Nacional Republicana, aliás, isso tem vindo das notícias, de ir parar uma cela de uma cadeia, ok? Desde que a gente esteja de bem na sociedade e estejamos de uma forma positiva na sociedade e todos os dias nos deitemos com a nossa consciência tranquila, tem que haver uma razão muito forte, mas mesmo muito forte, e muito bem justificada, porque você pode contestar até essa decisão, para estarem a ouvir as suas comunicações. Correto? Quer dizer com isso o quê? Quer dizer com isso que a lei está do lado do cidadão de bem e não está do lado dos criminosos. Correto? Em relação aos chips, meus amigos, eu não estou minimamente preocupado com os chips,
nem com os chips que a imprensa nacional, Casa da Moeda, Sociedade Anónima emite, porque eu tenho o meu próprio chip desenhado e patenteado e registrado, e quer dizer o quê? Que o meu chip tanto pode ser assim deste tamanhinho, como pode ser assim deste tamanhinho, como pode ser assim deste tamanhinho. E aliás, é um chip tão fácil de construir que basta 2 ou 3, ou neste caso 4 componentes para fabricar um chip desses. Você veja bem a preocupação que eu estou com a disputa entre os chips entre a China e os Estados Unidos. Não tenho qualquer problema que eles andem às cabeçadas uns com os outros por causa dos chips, porque eu tenho o meu chip registado e patenteado. Ok? E o chip, já lhe disse, o meu chip tanto pode ser deste tamanho, ok? Porque o meu chip não tem só uma função, tem várias funções. Ok? Serve para várias coisas. Ok? E então o chip pode ser deste tamanho, pode ser assim, pode ser do tamanho de uma folha A4, como pode ser um chip deste tamanho, como pode ser um chip destes, só que não se chama chip. Chama-se outra coisa. Não foi registado com o nome de chip. Isso veio mais tarde. Isso já é modas do século XXI. Ok? O meu não. O meu ainda é a moda antiga. Então um chip dos anos 20. Ok? Ou seja, dos anos 90. O meu chip ainda é dessa altura. Ok? O chip que eu tenho registado e patenteado ainda é dos anos 90. Ou seja, ainda muito poucas pessoas tinham telemóveis. E depois eu mais à frente vi, quando começaram a surgir os telemóveis no mercado e essas coisas todas, não é? Eu disse, olha que engraçado, isto também dá para utilizar nos telemóveis. E não preciso de nenhuma operadora para porra de merda nenhuma. Olha que engraçado. Ou seja, foi a tecnologia que veio de encontro às minhas patentes e não foi as minhas patentes que foram de encontro à tecnologia. E isso é que tem piada. Portanto, acho que ficou esclarecido. Eu, se me apetecer publicar hoje, dia 6 de novembro de 2022, este vídeo na plataforma YouTube, publico. Se quiser publicar este vídeo na plataforma Facebook, publico. Se não me apetecer publicar, pura e simplesmente não publico. Então fique bem e proteja-se.